Queridos, recentemente eu tenho feito uma leitura, e eu gosto de fazer algumas leituras assim de biografias e tal, porque foge um pouco de uma leitura muito densa, difícil, e as biografias, assim, as que eu leio são cristãs, então eu não gosto de ler biografia que não seja cristã, tipo assim, a vida do Steve Jobs, pô, para mim não tem muita graça, beleza? Eu gosto de ler biografias cristãs porque me incentivam na minha vida devocional e naquilo que eu devo fazer, né? E aí eu tenho lido, não uma biografia, mas várias biografias num livro só, chamado O Livro dos Mártires, de John Foxe, que é um clássico da literatura mesmo, né, e um clássico da literatura cristã. Cara, esse livro é impressionante porque o John Foxe ele vai contar a história de vários mártires. Então, o que são mártires? São pessoas que em algum momento da sua vida, pela sua fé, foram perseguidas a ponto de testemunharem a sua fé, doando a sua própria vida, ou seja, sendo mortos, e mortos de maneiras diversas assim. E eu não vou entrar nos detalhes, apesar de às vezes ser meio assim, de gostar de falar de detalhes terríveis, mas não vou entrar nos detalhes. Mas é impressionante assim como muitas pessoas que são desconhecidas, então tem alguns heróis ali da fé que eu já tinha ouvido falar dos nomes, mas tem muitos outros que eu nunca tinha ouvido falar. Foram pessoas cheias do Espírito Santo, a ponto de entenderem a mensagem da cruz e entenderem que deixar tudo de lado, tomar a própria cruz e seguir a Jesus, muitas vezes era seguir literalmente o caminho do Calvário. Então era seguir um caminho de sofrimento, um sofrimento que resultaria na cruz. Quando você olha para a história de Jesus, por exemplo, você vai ver que a cruz, ela sempre cerca a história de Jesus. Tem um quadro que eu já mencionei muitas vezes, né, em que Jesus está na carpintaria e ao fundo a sombra de Jesus é uma cruz. Não é a sombra do seu corpo, é também a sombra do seu corpo, mas é uma sombra que forma uma cruz. A vida de Jesus aponta para esse caminho, para esse resultado final, que seria a cruz do Calvário. Quando você lê lá Gênesis 3, que é o momento da queda, já há uma promessa e uma maldição ao mesmo tempo, em que o filho da mulher seria ferido no calcanhar, mas depois pisaria a cabeça da serpente. Essa ferida no calcanhar vai ser explicada em Isaías 53. Isaías vai contar para a gente esse retrato futuro 700 anos antes, mostrando como que Jesus sofreria na cruz do Calvário, como ele seria desprezado, como ele seria humilhado, como ele seria o mais desprezado dos homens, como as suas feridas trariam cura para a nossa vida, para o nosso coração. A vida de Jesus aponta para isso, aponta para o sofrimento. No Novo Testamento, tem a vida de um homem chamado Estevão, no capítulo 7 do livro dos Atos dos Apóstolos, em que a gente vai ver exatamente esse resultado do sofrimento para algumas pessoas. Eu ouvindo um cara mais velho na fé, é sempre bom, quando eu era jovem, assim, eu era mais soberbo do que eu sou, ainda sou um pouco soberbo, infelizmente, mas eu era mais, então eu achava que as pessoas mais velhas não tinham tanta razão. Com o tempo eu fui percebendo que as pessoas mais velhas têm bastante razão. Ouvindo um cara mais velho na fé, que é o John Piper, ele olha para a história da igreja e ele diz assim, poxa, a Bíblia te dá sempre duas possibilidades em relação à perseguição. Uma é a possibilidade de você fugir da perseguição. Isso é claro em vários textos na Bíblia, até no sermão escatológico de Jesus. Jesus diz assim, quando isso acontecer, fujam para os montes. Quem estiver no telhado não desce para casa para pegar nada, foge. E Eusébio de Cesareia, que é um historiador da igreja, vai dizer que vários cristãos e milhares de cristãos foram salvos no ano 70, na destruição de Jerusalém, porque lembraram da profecia de Jesus e das ordens de Jesus para que eles fugissem, e eles fugiram realmente. Você vai ver no livro dos Atos dos Apóstolos que quando a perseguição acontece, a igreja foge também, e isso serve para a igreja se espalhar pela face da terra, e a vida de Estevão vai servir para isso. Estevão é
linha narrativa do início do livro dos Atos dos Apóstolos. Ele vai aparecer algumas vezes, capítulos 6, 7, 8. Ele vai aparecer no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, 11 e 12. Capítulo 22, em que Paulo lembra da sua própria conversão. E antes de falar da sua conversão, ele fala que ele recebia o manto das pessoas que iam apedrejar e concordavam com o apedrejamento de Estevão. Dentro dessas possibilidades, John Piper vai dizer assim: a igreja pode fugir da perseguição, e isso não é errado, evitar a perseguição. No entanto, a igreja pode ir ao encontro da perseguição, e muitas vezes vai mesmo. Recentemente a gente conheceu um rapaz, missionário, na conferência da Atos 29. Então a gente conheceu um rapaz missionário que vai para um país islâmico e tenta pregar o evangelho lá. Ele está indo na direção ali da perseguição. Estevão, de algum modo, foi chamado para ir em direção à perseguição, para se encontrar com ela. Esse era o chamado da vida dele. E a gente vai tentar ler a passagem final da vida de Estevão. É interessante, quando eu li o livro dos mártires, que existem centenas de irmãos que vivenciaram mortes tão terríveis ou mais do que a morte de Estevão. E é quase que uma unanimidade que todos eles reagiram como Estevão, oraram pelos seus algozes, então oraram pelas pessoas que os feriam, caminhavam em direção a enforcamento e fogueira, etc., louvando a Deus em oração. A noite anterior eles dormiam tranquilos. Então, assim, é coisa impressionante. Mas o que eu gostaria que você entendesse é o seguinte: aquilo que a gente vai ver agora na vida de Estevão é o resultado de uma vida inteira. Então, tipo assim, será que eu teria a mesma... E não gostaria de ter, na verdade. Então, assim, a gente também não deve querer ser perseguido, beleza? Mas será que eu teria a mesma disposição de coração de Estevão? Então, eu realmente não sei. Eu sei que eu sirvo ao mesmo Deus de Estevão, e o mesmo Espírito Santo que habita em Estevão habita em mim. Mas eu sei que o resultado do martírio de Estevão, o modo como ele se comporta nesse momento do martírio, é resultado de uma vida cheia do Espírito Santo. Então é assim, não é que no último dia ele se encheu do Espírito Santo e, beleza, reagiu desse modo. Então talvez no último dia da minha vida eu me encha do Espírito e isso aconteça. Não, cara, é uma vida inteira de oração, é uma vida inteira de busca, é uma vida inteira de dedicação e meditação à palavra de Deus. E aí o resultado final é esse, o último dia, um dia de glorificação. Se você tiver com o texto aberto aí, a gente está no capítulo 7 do livro dos Atos dos Apóstolos, a gente vai ler do verso 54 ao verso 60. Todo mundo está com o texto aí? Quem puder dar uma carona aí, beleza? Vai ser legal também. Então vamos ler, o texto diz assim: ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Amém. A história de Estevão é a seguinte: Estevão possivelmente caminhava já com Jesus no grupo
dos apóstolos e dos discípulos de Jesus. Num determinado momento, ele é chamado e reconhecido pela igreja como uma das pessoas que poderiam servir a igreja, fazendo uma parte do trabalho que os apóstolos fariam. Então, não sei se você se recorda dessa passagem, mas há uma dificuldade em que algumas viúvas estavam recebendo o auxílio da igreja e outras viúvas não. Existia uma questão étnica ali, uma questão racial ali, que era a seguinte: as viúvas dos hebreus estavam recebendo e as viúvas gregas não. E aí os apóstolos não estavam conseguindo resolver essa situação e eles dizem assim: não é justo que a gente deixe de pregar a palavra e orar para ficar resolvendo essa questão da mesa das pessoas. Vamos separar algumas pessoas, então, para fazerem esse serviço. Aí, aqueles primeiros servos, seria o ministério de serviço aqui, dessa igreja de Atos dos Apóstolos. Quem serve aqui no serviço aí? Os amarelinhos. Algumas pessoas aí, maneiro demais. Aí. Exatamente, algumas pessoas foram levantadas então para servir. E no meio dessas pessoas você tem dois caras que vão se destacar logo na sequência do texto, que são Estevão e Barnabé. Estevão, num primeiro momento, ele vai ser usado para pregar a palavra de Deus. Ele vai testemunhar sobre esse Espírito Santo que habita nele, então, diante dos seus acusadores, no capítulo 7. Quando você ouve a pregação de Estevão, essa pregação parece um pouco estranha, porque para a gente ela é um pouco longa, então parece que Estevão está fazendo meio que um resumo da história de Israel. Aí daqui a pouco Estevão termina esse resumo. Ele cita várias passagens bíblicas. Se você olhasse para o verso 51, um pouquinho antes daquilo que a gente leu, Estevão termina a pregação dele de modo bem contundente. Então, Estevão era um cara cheio de graça e de poder. John Stott vai dizer que ele unia força e singeleza, força e graça. Ele era cheio de graça e de poder. Ele conseguia unir essas duas vertentes que são características importantes das pessoas que servem a Deus. O final do texto de Estevão e da pregação dele, verso 51, é totalmente contundente. Ele vai dizer assim, povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos. Obstinado aqui na nota de rodapé, eu sou viciado em nota de rodapé. Está dizendo que é incircunciso, beleza? Ou seja, eles chamam um povo que é circuncidado, que recebe uma marca no corpo. Ele diz que esse povo não é marcado por ninguém, é totalmente rebelde, não pertence a Deus. Ele chama o povo de rebelde, obstinado, incircunciso. Compara esse povo aos antepassados que mataram e perseguiram os profetas, assim como eles fizeram com Jesus. Chama esse pessoal no verso 52 de traidores e assassinos. E no final ele vai ser apedrejado. Cara, olha só que coisa impressionante. É possível que você, cheio do Espírito Santo, diga que as pessoas são rebeldes, obstinadas, incircuncisas, traidores, assassinos, cheio do Espírito Santo. Estevão prega com força, cheio do Espírito Santo, sem medir palavras como muitas vezes a gente faz, e hoje em dia a gente tem que fazer mais do que nunca. O discurso de Estevão, a pregação de Estevão, para você entender, é a seguinte. Estevão, ele vai ser acusado de duas situações. A primeira situação é que ele não segue a lei de Moisés, ou seja, a lei de Deus, e que ele não respeita o templo de Deus. Então, a acusação contra Estevão é assim, você está falando muita coisa, mas você não respeita a lei de Deus e o templo de Deus. Então, quando você olha para esses pontos, você vai ver que o discurso de Estevão é totalmente coerente. Estevão vai fazer um resumo da história de Israel, falando que Moisés apontava para Jesus e falando que o templo em Davi e Salomão apontavam para Jesus também. Então, a defesa dele é, olha só, eu entendo o que vocês estão falando, mas eu sigo exatamente o que vocês estão falando. O resultado disso é Jesus Cristo.
A primeira lição que esse texto traz para a gente, e a única, é a seguinte: você será perseguido se você é discípulo de Jesus. Eu coloquei invertido, né? Se você é discípulo de Jesus, será perseguido. Você vai ser perseguido em algum grau, de algum modo, você vai ser perseguido. Às vezes, a gente acha que esse papo de perseguição é coisa de gente velha, de gente que vota em gente diferente da gente, beleza? Do pessoal, pô, meio ultrapassado, retrógrado e tal. Mas é interessante que no tempo de Estevão, a igreja passava por um período de paz. As coisas estavam fluindo bem. Estevão foi justamente o ponto focal para o evangelho se espalhar, porque Jesus tinha dito que tinha que ser pregado em toda a Judéia, Samaria até os confins da terra. O pessoal parou em Samaria e estava tranquilo, vamos ficar por aqui, está dando tudo certo. Só que aí vem a perseguição, Estevão é perseguido, aí Filipe sai para pregar, o Filipe da Bíblia, Filipe Pim também sai para pregar. Mas nesse texto de Atos aqui, Filipe sai para pregar, Paulo se converte pelo testemunho também de Estevão. Ao mesmo tempo, Pedro, por causa do que aconteceu com Estevão, Pedro está em outra cidade e vai visitar Cornélio, e Cornélio se converte como um primeiro cara assim, fora daquele cercadinho, e aí o evangelho vai se espalhar pelo mundo por causa do testemunho da vida de Estevão. Recentemente, um padre aqui em Nova Friburgo, é pertinho daqui, beleza? Você pega a estrada aqui, vai para Itaboraí, né? Nova Friburgo, um padre estava numa missa de 7º dia. Olha só que situação, para ver se você concorda com um cara velho como eu. Um padre estava numa missa de 7º dia. Quem tem que estar numa missa? É um padre. Beleza? Você concorda com isso, pelo menos? Tranquilo. Um padre estava numa missa de 7º dia, numa capela. A capela é onde um padre fica. Padre numa missa de 7º dia dentro de uma capela, de uma escola católica. Então ele estava no lugarzinho dele. É o lugar de fala do padre. Vamos usar essa expressão, né? Lugar de fala. O padre estava no lugar de fala dele. O padre, o que um padre fala? O padre fala de batina, né? Provavelmente, hóstia, anjo, santo e demônios. O padre fala sobre isso. E aí o padre falou assim, olha, os demônios estão se levantando contra a base do cristianismo, que é a família. E agora você vai ver casamentos totalmente distorcidos, disfuncionais, homens se casando com homens, mulheres com mulheres. Nessa missa de 7º dia tinha um ator da Globo, beleza? O ator ficou chateado, eu nem sei quem é a pessoa, então não sei nem citar o nome do cara. Qual ator? Não sei, nunca ouvi falar. O cara ficou chateado, foi para a delegacia de Nova Friburgo e fez uma ocorrência contra o padre, dizendo que o padre tinha sido homofóbico. O padre estava na igreja, falando de demônio, de capeta, de hóstia, do que um padre fala. Beleza? A gente está num retiro, galera. E eu não sou padre, graças a Deus, sou casado. Tem 2 filhos. Tem 2 filhos. E o que eu vou falar? É disso. O que os pastores vão falar? E aí o padre, ia ser chamado para responder alguma coisa. Só que, infelizmente, nesse momento, o padre, infelizmente, se acovardou, retirou o que disse, a arquidiocese de Nova Friburgo retirou o que o padre disse, o colégio católico retirou o que o padre disse, todo mundo se desculpou e acabou a história. Esse é o tempo que a gente está vivendo, galera. É um tempo em que a gente prega dentro de uma igreja e a gente fica medindo palavras, a gente fica assim, pode dizer isso, aquilo, não, né?
É o tempo que a gente vive. Parece que não está tão longe da gente ser perseguido de modo mais contundente. Parece. Recentemente, a gente estava lá na igreja. São esses casos, né, que aceleram o coração do pastor Henrique aí, que eu falo histórias de bastidores e fica assim, meu Deus, o que Clóvis vai dizer? Mas eu vou medir direitinho, pastorzão, vou ficar só na superficialidade. Mas olha só que coisa impressionante. Eu estava num culto do Gol, o Filipinho me chamou para pregar. Aí, Eric do serviço, né? Tá por aí, né? Tá trabalhando. Isso aí, tá servindo. Cara, Eric me chamou e falou assim, Clóvis, tem um policial aqui querendo falar com você. E eu me preparando para pregar. Eu assim, tipo, né, querendo orar, ficar mais separadinho ali. Ó, tem um policial aqui, parou com a viatura aqui na frente da igreja e quer falar com você. Aí o Eric ali. Aí eu, pô, beleza, vamos lá falar com o policial. Aí o policial, não, então, eu soube o que aconteceu com a igreja de vocês, que houve um problema. E aí, pô, graças a Deus a gente tem um irmão da igreja, né, que é policial também. E aí esse irmão colocou a gente aqui à disposição de vocês, para a gente proteger vocês aí nesse culto e tal. Olha só, cara, a gente tem que fazer um culto agora, que antes a gente conversa com um policial, e tem uma patrulha da polícia na frente da igreja, e a gente tem que... É o tempo que a gente está vivendo. Será que realmente isso está tão distante? A pandemia mostrou para você que de uma hora para outra a vida muda. 6 meses sua vida mudou na pandemia. Em 6 meses, eu lembro que eu no curso, né, de redação lá nosso, a gente avisou para os alunos assim, pessoal, vai ter uma semaninha de pausa e a gente volta. Essa semaninha durou 1 ano e meio de pausa. Uma semana, galera, vai ser uma semana, e é o tal do lockdown e acabou. 1 ano e meio sem curso presencial. Consegue entender? A nossa vida muda de uma hora para outra. O que eu estou querendo dizer para você? Pô, você às vezes é jovem e pensa assim, cara, esse negócio aí está meio distante e tal. Então, a gente não sabe. Por outro lado, as instruções que vão ser dadas para você aqui, tipo assim, aquilo que você vai aplicar na sua vida, vai servir para tempos de paz e tempos de guerra. Então, isso vai ser útil para você. Então, não descarte essas aplicações. Talvez você já sofra uma parte disso na sua escola. Recentemente, uma menina do Gol aqui falou para mim também assim, pô, Clóvis, então, o que acontece? Você falou sobre mentira, tal, porque eu tinha esse hábito de mentir, e aí já confessei isso várias vezes, né? Deus já me perdoou. Aí ela falou, pô, Clóvis, então, eu, na minha faculdade, eu estava lá na UF, e aí, pô, perguntaram se eu fiz o L. Aí eu falei, o quê? Perguntaram o quê? Ela, se eu fiz o L. Eu falei, o quê? Perguntaram? Eu não estava entendendo o que ela estava falando. Eu, o quê? O que perguntaram? Aí ela, se eu votei no Lula. Eu, tá, pô, beleza, por que não falou assim? Aí eu falei, e aí? Aí ela, pô, e eu disse que não. Aí eu falei, e aí? Perdão. Aí ela falou, e eu disse que sim, que eu fiz o L. Aí eu falei, pô, foi, e aí? Aí ela, não, mas eu não votei no Lula. O que ela estava querendo me dizer? Que na pressão ali da galera, ela teve que mentir. Ela não quis dizer que ela não votou no Lula, porque o pessoal ia dizer bolsonarista, radical, sei lá o quê. Talvez você já viva isso. Aí eu falei para ela se retratar lá com o pessoal e tal. Talvez você já viva isso na sua faculdade, talvez você já viva isso na sua escola. Você acredita que tem uns adolescentezinhos do UP aqui, que não estão aqui, né, mas que são adolescentezinhos da igreja? Alguns até estão, né? Que são adolescentes da igreja, que na escola eles têm que responder pesquisa. Vocês sabem disso, pô, melhor do que eu. Eles têm que responder pesquisa sobre a opção sexual deles. E aí fica a maior pressão para você não dizer que você é hétero. Porque quando você diz que, pô, não é possível, aí você vira o monstro, porque você é o hétero. Então, aí o pessoal até dá instrução assim, não diz que você é hétero não, diz que você é bi. Por quê? Quando você diz que é bi, se for um menino, você pode namorar a menina e tá tranquilo, você é legal. Porque você é bi, mas você é hétero, mas você diz que é bi. Porque isso que é o legal, na frente da galera.
Nas mídias sociais, uma irmãzinha nossa se posicionou contra a questão da homoafetividade, no sentido bíblico. Ó, isso é pecado, tal, penso que é assim. E foi cancelada, né, que fala, busquei a palavra, foi cancelada. Já há uma perseguição sobre direitos da igreja poder pregar a palavra. Então, quando a gente se manifesta na internet, é nesse sentido, a perseguição é, cara, restrinja o discurso ao espaço da igreja. E depois o segundo passo vai ser, ó, você não pode nem na igreja falar isso ou aquilo. É o que tem acontecido. Como que a gente pode vivenciar o evangelho verdadeiro, que é aquele que aponta para a cruz, antes da cruz, enquanto a gente caminha a nossa via dolorosa? Primeira aplicação: guarde a palavra de Deus em um lugar que ela não possa ser roubada. Guarde a palavra de Deus num lugar que ela não possa ser roubada. Estevão tinha a palavra no coração, ele faz a sua defesa, ele lembra de todo o Antigo Testamento que vai apontar para Jesus, ele cita os profetas de cabeça. A gente no seminário, eu e o Filipinho, a gente foi obrigado a memorizar alguns trechos inteiros da Bíblia, assim, era uma obrigação, valia a nota, podia ser reprovado e tal. Teve uma vez que eu tirei 9,8. Eu errei, nem sei o que eu errei até hoje, eles não me disseram. Mas eu errei alguma coisa. Aí deve ter sido uma vírgula, não sei, me tiraram um ponto, 9,8. Faça como os crentes antigos, que guardavam a palavra no coração, você sabe por quê? Porque eles sabiam que nos piores dias, quando eles não teriam a palavra de Deus, eles iam permanecer inabaláveis. Não é isso que você canta aqui? E nos piores dias seremos inabaláveis. Como é que você vai ficar inabalável nos piores dias se a palavra não está guardada no seu coração? Memoriza a palavra mesmo, cara. Se um dia você não tiver mais a palavra de Deus para recorrer, for tirada de você a sua Bíblia, o seu celularzinho, e aí, como é que vai ser? Será que você vai ter a palavra no coração memorizada? Eu lembro que daquele filme, né, o Livro de Eli, pô, filme, né, diferentaço. Quem já assistiu aqui, o Livro de Eli? Pô, quem não assistiu tá tranquilo também, não estou recomendando não. Mas o filme, cara, é um cara que é cego. Dei o spoiler. Pô, mas esse é velho demais, gente. Que isso? Antes de você nascer. Acabei com o filme mesmo. Foi mal, galera. Tirei toda a graça do filme. O lance, agora eu já estraguei, beleza? O lance é que no filme você não entende que o cara é cego até o final. Aí no final você fica, que é a parte maneira, né? Tem até um nome para isso que eu nem sei qual o nome, que é tipo assim, esse final surpreendente, né? Então, cara, você descobre, caramba, o cara era cego. E o lance é que o cara, ele protegia um livro, que era a Bíblia, só que ele tinha gravado o livro no coração, ele sabia o livro de cabeça. Sabe naquelas situações em que o Espírito Santo fala com você diretamente? Ele fala através da palavra. Pelo menos comigo é assim. Cara, eu estou em várias situações da minha vida que eu penso assim, como que eu respondo a isso? Como que eu reajo a isso? Qual escolha eu devo tomar? E o Espírito Santo vai me lembrando a palavra de Deus. E aí a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e a luz que ilumina o meu caminho. E ela vai me iluminando no sentido da onde eu devo pisar. Se você tiver a palavra memorizada, memorize a palavra, essa aplicação. Não somente guarde a palavra, mas memorize. De modo que você permaneça inabalável. Segunda aplicação, caminhe com os olhos fixos em Jesus. Estevão, nesse momento final, ele está olhando para o alto. Os ruídos são grandes,
você percebe que os caras estavam rangendo os dentes. Imagina, cara, tipo assim, um grupo de gente igual cão raivoso. Já viu aquele cachorro, né, rosnando para você alguma vez? Imagina uma opção de gente rosnando para você. Os homens gritavam contra Estevão. No meio desse barulho, disso tudo, Estevão estava olhando para Jesus e ele teve uma visão que eu sempre, nas minhas orações, peço para que todos aqueles que sejam perseguidos como Estevão tenham também. A visão do Cristo glorificado, sentado à direita de Deus, o Todo-Poderoso. Quando eu ouço a história dos meus irmãos que foram perseguidos, né, eu sempre oro assim, poxa, e aqueles que são, né, que eles tenham essa visão assim. Ainda que eu nunca tenha essa visão na minha vida, né, a não ser depois de partir, que eles tenham nessa vida a visão do Cristo, glorificado, todo-poderoso, à direita de Deus. A vida é curta, queridos, para a gente se distrair. É curta, não se distraia. Mantenha o seu foco em Jesus Cristo. Ainda que você saiba, o seu foco é gravar essa palavra no seu coração. O seu foco é ter uma vida diante de Jesus, é contribuir para que essa história, que é a história principal de todas, né, do reino de Deus se espalhando sobre a face da terra, dos atos do Espírito Santo. Você consegue entender que assim como o Espírito Santo usou essa igreja no início, está usando a nossa hoje? O mesmo Espírito. A história de Estevão vai dizer que ele fazia milagres, sinais e maravilhas pelo nome de Jesus. A gente canta isso hoje. Milagres, sinais, maravilhas acontecerão. Se eu for buscarem orações. Obrigado, galera. Pô, valeu. Poxa, a gente vive isso hoje, irmãos. Milagres, sinais e maravilhas. Eu vi uma pessoa aqui hoje que eu não esperava, com a mão levantada louvando a Deus, cara. Pessoa pela qual eu já orei. Provavelmente não sabe disso. Com a mão levantada aqui glorificando a Deus. Existe um milagre maior do que esse? Do que um coração convertido? Última aplicação. Ore tanto que suas últimas palavras sejam uma oração. Esse é o reflexo da vida desses caras, assim, dessas mulheres de Deus. Isso era tão normal na vida deles, que as últimas palavras foram uma oração, né? Estevão ora, entrega o seu espírito, ora para que os seus adversários sejam perdoados. Todos os cristãos das histórias do livro dos mártires, dezenas e dezenas, fizeram igualzinho. Entregaram seu espírito a Deus, oraram para que os seus adversários fossem perdoados. Numa das histórias, num julgamento, um dos nossos irmãos, né, do passado, sabendo, né, do resultado da condenação deles e tal, né, sabendo que ia ser martirizado, dizia assim, não voltem atrás. Me deem a honra de morrer pelo Cristo que morreu por mim. Me deem a honra de dedicar minha vida pelo Evangelho que me trouxe vida eterna. Não me tirem essa honra, por favor. Permitam que eu morra pelo Evangelho de Jesus Cristo. Aqueles que morrem pelo Evangelho de Jesus são aqueles que vivem pelo Evangelho de Jesus. Não importa se a gente vai ser martirizado.
A gente vai ser fiel até o fim se a gente for fiel agora. Você consegue entender? A vida que Deus te deu é essa aqui e agora. E é agora que você tem que estar cheio do Espírito. É agora que você tem que morrer para a sua carne, para você viver eternamente. É agora que você tem que viver com Cristo, para que quando a morte chegar, você esteja preparado para ela. Amém? Vamos orar, irmãos? Senhor, a gente, diante da Tua palavra, só consegue Te dar glória, Senhor. Muito obrigado pela obra que você fez na vida do Teu filho Estevão e na vida de todos os outros que Te glorificaram em meio ao sofrimento, às torturas, à prisão, à perseguição intensa. Nós cremos que o mesmo Espírito que estava sobre eles está sobre nós hoje, Senhor. Pelas nossas forças, por aquilo que temos, não somos capazes, você sabe disso, conhece melhor do que nós os nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, para que a nossa vida seja como a vida desses servos, para que a nossa morte Te glorifique como a morte deles, Senhor. Que a Tua palavra esteja gravada no nosso coração, que a nossa vida esteja focada em promover a glória e proclamar a glória do Teu Filho Jesus. Que a nossa vida seja realmente uma vida de oração. Que seja assim, Senhor. Em nome de Jesus, amém.